Então vamos lá, como é que a escoliose hoje é tratada no Brasil? Tem lá a família, descobriu que tem escoliose. Vai procurar um médico. O médico normalmente é especialista em coluna. E para o cara ser especialista em coluna e escoliose, ele faz o seguinte, ele faz residência, daí ele entra no grupo de coluna, ele faz 4 anos de residência, depois ele entra na especialização de ortopedia, depois ele faz cirurgia, e daí ele faz cirurgia de coluna e dentro disso tem escoliose também, ou às vezes faz só de escoliose. O cara estuda muito para ser cirurgião, tá? O cara estuda muito. Esse é um ponto chave para a gente pensar, tá? Mas e aí? O que ele indica? O que ele indica? Chegou lá para ele, o que ele indica? Esperar para ver. Esperar para ver é o mais terrível de todos. Por quê? Eu não indicar nenhum tratamento para algo que é progressivo e vai piorar é um tiro no pé, é o mais antiético de tudo. Tá? Se a sociedade médica fala que vai piorar, como é que eu falo para não fazer nada? Não faz muito sentido. Então esse é o mais terrível de todos. Espera para ver, não dá nada não, vai lá e quando você voltar a gente vê o que dá depois de 6 meses. Vai estar pior. Com muitas chances. Natação. Eu tenho que escrever um post sobre natação, é muito engraçado. Porque os meus próprios pacientes me mandam. Então eu tirei minha filha da natação, viu? Porque você escreveu lá que natação é ruim. Eu falei, eu não escrevi isso. Você que está dizendo, não sei onde você leu que natação é ruim. O que eu disse? Que as pessoas que fazem natação, de acordo com esse estudo de 2015 da Journal Pediatric, que quem fez natação piora, como quem não faz nada. Né? Uma paciente chegou para mim e falou assim, eu achei muito estranho, o médico mandou fazer natação, minha filha. Só que daí, eu tenho 2 filhas, as 2 fazem natação, e as 2 fazem a mesma coisa, só que uma tem escoliose, outra não tem. Falei, pronto, é isso mesmo. Se não é específico, como que pode ser um tratamento? Natação é bom? É, só que é uma boa atividade física, não é um bom tratamento. Como balé, como musculação, como qualquer coisa. Não é específico. Vamos lá, RPG e Pilates. Olha o exercício que eu botei aqui de Pilates. Por quê? Que podia ser qualquer outra coisa. Extensão. Mas eu quero fortalecer a coluna, porque está fraco. Não vai ser fazendo extensão, porque extensão, na maioria das vezes, é contraindicado. Tá? E RPG, também a gente tem que tomar bastante cuidado. Mas o que a gente tem de estudo evidente, de evidência científica para a escoliose? A gente tem esse estudo da Araújo de 2012, que viu o método Pilates com relação ao ângulo de cobre-dor, mas ele não avaliou progressão de escoliose. Ele não avaliou evolução da escoliose, grau de escoliose. Ele viu o grau, mas viu se as pessoas tinham dor ou não. E se o Pilates era bom para dor ou não. Para dor é bom, tá? Só que eu não quero saber se o meu paciente tem dor ou não para escoliose. Eu não quero que a escoliose aumente e evolua. Então, para eu tratar a escoliose, evitar a progressão, eu não tenho argumentos suficientes para usar o Pilates. Tá? E lá na frente eu vou mostrar um outro estudo que faz cinesioterapia, que pode ser parecido aí com o Pilates, e os exercícios específicos são melhores. Tá? E do RPG? Quem já fez RPG já viu essas 2 pesquisas. Tá? Quem já fez RPG viu essas 2 pesquisas. Essa é uma pesquisa que ela não está indexada no Pedro, é da Fisioterapia e Pesquisa de 2011. Tá? Enfim, se ela estivesse no Pedro, ela seria nota 2, 3 de qualidade metodológica. Porque a qualidade metodológica é muito ruim. O que acontece? Primeiro que eu acredito que não sei como esse estudo passou no Comitê de Ética. Porque é o seguinte, eles comparam pacientes com escoliose idiopática, avaliam por 3 meses, então por quê? O Comitê de Ética não deixa eu fazer radiografia a cada 3 meses, só 6, por conta do risco da radiação. Eles comparam com um grupo controle que não faz nada. E o Comitê de Ética não me permite não fazer nada em doenças progressivas. Então, sinceramente, eu não sei, tá? Mas o que eles viram? Eles avaliaram 20 pessoas, 10 em cada grupo. Não sei como deu significância, porque 20 em cada grupo não dá significância, tá? Então aí, ó, lembra que eu falei que estudos com baixa qualidade, eles mais nos atrapalham que pioram? Um país inteiro justifica usar RPG baseado no estudo assim. Não dá, gente. Esse é o ponto-chave. E não é bom ou ruim, é isso. Precisa estudar, precisa fazer um estudo de boa qualidade para ver se funciona ou não para a gente usar, tá?
Então vamos lá, daí eles usaram RPG por 12 semanas de 25 a 30 minutos, tá? 3 meses. Fizeram a radiografia, disse que foi randomizado, tinha 11 meninos e 9 meninas, média de 10 anos, 3 mais ou menos. E aí eles falam que o RPG apresentou uma redução significativa do número de código em comparação ao grupo controle. Pode-se concluir que escolares submetidos a RPG apresentam melhora do quadro da escoliose idiopática do adolescente. É um baita de um spin, né? Não sei se você sabe o que é spin. Spin é quando o autor vai lá e dá aquele gás na conclusão do estudo, tá? Tipo assim, o São Paulo é o melhor time. O Léo fala do Cruzeiro, né? Melhor time. Né? O Lorenzo é o filho mais bonito, a criança mais bonita que tem. Assim, não tem. A gente sempre vai falar que o que a gente faz, fisioterapia, é a profissão mais bonita do mundo. É isso. Isso é spin. É quando a gente, na hora de fazer, dá aquela forçada de barra para concluir uma coisa que a gente quer dizer que é. Tá? E aí tem um estudo que acompanhou os pacientes com RPG por 1 ano. E aí eles concluem que não foi suficiente para reduzir a angulação da curvatura com RPG usado com 1 ano. Então são 2 estudos que a gente tem, os 2 com qualidade metodológica bem ruim, para justificar, não dá. Tá? É isso que tem, não é o Rodrigo que está falando, é o que tem. Tá? Vamos lá. Colete, eu coloquei o Milwaukee, ainda indico o Milwaukee, e indico a cirurgia. Então eu tenho a fome, a compulsão e a vontade de comer, vai dar em cirurgia. Vou ter 29 mil cirurgias todos os anos. Quando não opera, curvas assim, né? Então assim, o que é operar? Operar é quem é bem de... Então, no Brasil, quais técnicas que utiliza? E aí vai lá, RPG, Pilates, Easy Stretch, Clap, Sorrier, Mesieres. A gente faz de tudo. Eu tenho um paciente que já fez acupuntura para escoliose, dry needling, osteopatia, quiropraxia, tudo que o cara aprende, ele usa também nesse paciente. Usa em tudo, tá? Agora, não, a pergunta é, né? Olha lá, ó, quando não usa kinésio de um lado e ventosa do outro. Tá? Eu brinco que é uma junção do Neymar com o Phelps, né? Na ideia, então, olha só que trágico. A ideia de contrair de um lado que não faz sentido versus métodos que não faz sentido. Então, eu pego a kinese para contrair e a ventosa para alongar, para relaxar. É que é adulta, né? Pela foto, mas não faz sentido. Nenhum. Tá? E a pergunta é, por que no Brasil os métodos para o tratamento da escoliose não são baseados em evidência? Porque é muito difícil. Tive que sair daqui, ir lá buscar, ensinar. Ninguém quer que eu ensine. Tá? Você acha que o cara lá de fora quer que eu venha aqui ensinar vocês? Não, eles querem que o Brasil, só eu faço, só eu tenho domínio. Uma das críticas dos médicos foi isso. Falou assim, olha, nas suas referências, eu só vejo o nome do tal do Negrini. E aí, não tem um viés? Falou, claro que tem. Claro que tem. A gente que não pode ser influenciado nesse tanto. Agora, o que a gente precisa? É um bom começo. A gente precisa fazer coisas para mudar, virar o jogo. Né? A gente precisa publicar, a gente mostrar, o Brasil mostrar a nossa cara, para que tenha mais e mais e mais coisas. Mas isso aí está mostrando que é um bom começo. Tá? É isso. A gente pode ser ingênuo nesse tanto. E aí, eu tenho essa paciente. Por exemplo, chegou para mim de São Paulo e falou assim, olha, o médico, fui no melhor médico de São Paulo. Ele mandou eu ir na fisioterapia que ele confiava. E eu fiz lá. Por 11 meses, ela foi todas as semanas fazer RPG 2 vezes por semana. Ela usou o colete de Milwaukee que ele indicou, que eu fiz no lugar que ele quis, por 11 meses, 23 horas, ela não tirou nenhum dia. Ela usou os 23 horas, os 11 meses. A minha filha era assim, tinha 38 graus e agora ela está assim, com 65 graus. Assim. 10, ela era Risser 0 e ela teve em 11 meses, ela foi por 2 a 3. Ela teve um estirão de crescimento nesse período, ela piorou dentro do colete fazendo. E aí eu mostrei isso no Cobrafito, né? Você estava lá, eu falei exatamente, olha, um dia, muito breve, vou chegar essa mãe e vai falar assim, eu quero processar vocês, porque eu estou me sentindo lesada, porque eu paguei o que você pediu, minha filha fez o que você pediu, e minha filha está muito pior. Daí você vai falar assim, mas eu fiz o que eu tinha, a gente não pode prever esses casos.
Tá, onde que está comprovado que o que você faz é bom? Vai dar ruim. O José Ordens, ele fez meu curso, é um chileno, ele falou que no Chile, um fisioterapeuta que usa ventosa foi caçado, tá? Porque ventosa não tem comprovação científica. Então tiraram, o Crefito foi lá e caçou o direito dele atuar, porque não tem comprovação científica. Não sei se é de mais, se é de menos, se é verdade, se não é verdade, mas eu acho que a gente tem que começar a pensar diferente. Olhar, então é sair, ver o que tem de bom, usar o que tem de melhor para eu ter menos chances de acontecer isso. Vai acontecer comigo? Vai. Vai acontecer com a gente? Vai. Mas a gente tem tranquilidade de que a gente tentou usar o melhor para o paciente. Mas lá nos Estados Unidos eles têm o seguro contra processo, porque tudo se processa nos Estados Unidos. Mas aí, o que o meu paciente melhora, né? Meu paciente melhora. Às vezes, vocês mesmos falaram assim, mas eu já tive caso positivo com RPG na escoliose. Né? Vocês já falaram isso, eu mesmo, o Rodrigo, já tive. Tá? Mas o que a gente quer dizer com isso? Então não posso, é ruim, não sei. A série de casos, ou seja, eu tenho um caso, eu tenho 2 casos, é muito pouco para a gente justificar todo um raciocínio. Eu preciso começar diferente. Esse é o ponto que a gente quer chegar. A minha ideia aqui é pegar o que você tem de bom, trazer e organizar, às vezes, a dose, a forma, o raciocínio. Claro que vai ter muito do que eu aprendi na minha vida aqui, no Rodrigo, no meu exercício. Né? E vai ter muito de você nisso. Não é para jogar fora, mas é para acrescentar e organizar. Ter um embasamento, até para poder ter mais confiança para usar aquilo, mais assertivo. A gente vai ser mais assertivo. Tá? Então, a gente precisa de revisões temáticas, ensaios clínicos aleatorizados, depois ensaios clínicos. O nível mais baixo de evidência é o meu paciente melhorou. Tá? Então, se a gente pensar que a prevalência no Brasil é 1,5%, a gente está falando que no Brasil, no mundo, tem 10,5 milhões de pessoas com escoliose. É muita gente. Um paciente melhorou, não quer dizer que todos eles vão melhorar. Né? Para isso, a gente precisa de prática baseada em evidências, pesquisa de alta qualidade, preferência do paciente e o conhecimento do profissional. O meu paciente tem que querer aderir ao tratamento. Não adianta ele falar que o colete é bom, que o exercício é bom e ele não fazer nada, não usar nada. Não vai adiantar. Tá? E às vezes o melhor para ele é a cirurgia e o paciente não quer fazer. Você não está sendo antiético de atendê-lo. O que você tem que colocar é que, olha, eu acredito que no seu caso o melhor é cirúrgico, você decida. Eu tenho uma paciente também, 80 graus. Ela já terminou o crescimento, estava no finalzinho. Ela demorou 6 meses na clínica para ela aceitar a cirurgia. A gente está tratando ela, porque vai ser mais mobilidade, melhor, mais força pós-operatória. Nossa série é toda pensando no pós-operatório. Mas ela é um caso emocional. A família não aceitava, e a gente foi falando, olha, mas tem jeito bom, o seu caso é importante. Demorou 6 meses. Daí ela fez uma radiografia, lógico que não mudou nada, a gente sabia que não ia mudar nada. Os mesmos graus. E aí ela falou, agora elas estão conversando. Aí agora que ela ligou para os médicos, se ela vai passar pelos médicos. Mas foi tão traumatizante, toda uma história de piora, colete ruim, etc, etc, etc. Cirurgiões que que no caso dela, ela não queria. Mas a gente tem que mostrar que o melhor é isso para ela. Tá? Você vê onde tem pesquisas sobre escoliose no mundo, estão baseadas praticamente na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos bem pouquinho. Você vê que o nosso paísinho está faltando a gente se juntar, né? Por isso que eu fui buscar esses métodos lá fora. Então, o que tem acontecido, né? Os tratamentos, né? Os médicos têm procurado tratamentos, principalmente para aqueles médicos que eles não sabem o que fazer. Eu vou repetir essa frase, acho que é minha eternidade. O chefe lá da Unifesp falou assim, você está falando, é um limbo. A gente não sabe o que fazer com esses pacientes. Eu mando para um cara do colete, ele não sabe nada. Eu mando para a fisioterapia, não tem ninguém específico. Esses graus aqui,
o médico não sabe o que fazer, estão perdidos. Então a gente precisa saber o que fazer com esses pacientes, tá? Porque muitas vezes o médico não vai estudar a evidência científica de curva leve. Ele vai só estudar o que ele interessa para ele, tá? Então os médicos estão procurando alternativas, principalmente para aqueles pacientes que não são bem indicados para cirurgia, tá? E se a gente pegar a Sociedade Médica, Escoliose Research Society, e orientações para os pacientes e familiares, vai estar lá. Quais são as minhas opções de tratamento? Observação, coletes, tratamento cirúrgico. Tá faltando alguém? Olha só. Nos adultos, a observação associada à fisioterapia são indicados para aqueles pacientes com sintomas leves e curvas não graves. Lembra aquele gráfico? Há mais de 16 anos e menos de 20 graus, que não precisa de tratamento, que a chance de piorar é 0%? É esse que ele está mandando a gente tratar. Tá? Não faz sentido nenhum. Tá? A gente precisa se juntar. A sociedade não é para falar mal ou bem, precisa se juntar. A sociedade precisa se aproximar. Mas a gente só muda mostrando a nossa cara, né? Então, a gente segue a SOSORT, que é uma sociedade multiprofissional. Então, o que eles nos orientam? De 0 a 10 graus não é escoliose. Observação, acompanha, só vê o paciente, está tudo certo. Tá? De 10 a 25 graus, eu vou fazer exercícios específicos para escoliose. Tá? Exercícios no qual eu vou mostrar para o paciente o que é que ele tem, para onde ele tem que ir, o que ele tem que fazer. Tá? Comprovado cientificamente. De 25 graus até 45, 50 graus, o uso do colete juntamente com o tratamento de exercícios. Porque quando eu estou trabalhando esse paciente pensando no sistema nervoso, quando ele tirar o colete da educação, dele se manter ativo para a vida dele, tá? Só o colete sozinho vai ter a sua funcionalidade, mas essa dupla é quem vai fazer o meu paciente ser mais duradouro no final do tratamento. E para curvaturas acima de 50 graus, 45, 50 graus, eles falam esse número por conta do erro de medida de 5 graus, tá? O tratamento cirúrgico. Quando? Quando o tratamento conservador de boa qualidade não foi eficiente, quando o fator de progressão desse paciente é alto, quando esse paciente está piorando, né? Então, são vários fatores, com uma avaliação importante de uma equipe multiprofissional, e é isso que a gente precisa fazer. Indicados vão ter bons indicados. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que observação com curvas acima de 10 graus é perigoso, o paciente vai piorar. E, para isso, eu preciso de estratégias clínicas para achar esses pacientes e também para medições no meu dia a dia, para eu não esperar a radiografia para ver. Tá? Então, o que a gente faz? No rastreamento escolar, a gente usa o teste de Adams, que é velhíssimo, 1865. O escoliômetro, que também é velho, 1984, só agora vende no Brasil, muito caro, mas assim, vocês vão ver que lá fora é muito mais barato, mas ainda, imagina, tem 35 anos, tá? Que ele vai ser muito mais fidedigno para ver o grau da rotação, e aí a gente vai fazer o ângulo de Cobb, também é super velho, 1978. O padrão ouro é a radiografia, mas eu consigo fazer esse caminho para achar pessoas que tem escoliose, tá? Então, para quem quer comprar, vocês vão me mandar, eu já estou acostumado, vocês vão me mandar daqui uma semana, 2. Rodrigo, aonde que eu compro o mesmo escoliômetro? Eu vou falar Amazon.com. Ah, mas eu entrei no Amazon.com.br e não achei. Só tem no .com, no .com.br não tem, tá? Daí, como que chega no Brasil? Não sei. Tem que ver como se alguém traz para você, se o dia que você for para lá, manda entregar no seu hotel, mas é lá que tem. Tá? No aplicativo é esse aqui, ó, Saúde em Suas Mãos. Tá? Tem tanto para o Android quanto para o iOS. Ele é validado. Só que como que ele é validado? Ele foi testado, o aplicativo, com o escoliômetro. Só que no Amazon.com, se você entrar lá, vai ter um suporte, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Para o celular. Tá? Só que o preço do suporte para o celular é o preço do escoliômetro. Quase. Então, pra gente, pra eles lá, tudo bem, mas pra gente aqui não vale muito a pena. Quando você for, você compra já o escoliômetro. Tudo bem? Então, o aplicativo é validado? É, mas por que tem esse negocinho aqui? Para passar o processo espinhoso. Entendeu? Então, a gente,
de uma forma mais... Eles até ensinam a colocar o dedo assim para ir passando, tá? Mas o ideal mesmo, olha lá, o dedo assim, ó. Mas o ideal mesmo é comprar. Vai custar $34, mais ou menos, é R$120. Você vai tratar com escoliose, tem que ter, tá? Não tem outro jeito. Esse foi o estudo que a gente publicou ano passado, agora no final do ano passado, na escoliose, na Spine. A gente viu, então, a prevalência da escoliose idiopática do adolescente no estado de São Paulo, tá? A gente avaliou lá 2.562 adolescentes, 1.490 meninas, 1.072 meninos. Encontramos aí 37 pessoas com escoliose com uma prevalência de 1,5% do estado, tá? 1,5%, 4 meninas para cada menino, mais com idade próximas a 13, 14 anos, mais próximo à puberdade. Quanto mais puberdade, mais perto da puberdade é onde a gente encontra mais essas pessoas. Mas o dado mais legal da pesquisa foi esse aqui, ó. A gente encontrou pessoas com 60% tinham aquele padrão, torácica à direita e lombar à esquerda. E 40% era tóraco, lombar à direita ou à esquerda. Mas o dado mais legal dessa pesquisa é isso aqui, ó. Quando a gente vai em busca do paciente, quando a gente faz programas como vocês fizeram, educacionais, até escola, ou quando o pediatra procura, o educador físico procura, quando a gente faz um programa de rastreamento escolar, a média do grau que a gente encontrou é de 20 graus. São curvas baixas, pequenas. Ou seja, esse paciente vai precisar de exercício. Não vai precisar de colete. Não vai precisar de cirurgia. Tá? Então, é isso que é importante. Se a gente vai em busca do paciente, o paciente vai ter menos complicações. Tá? Então, aqui eu vou mostrar 3 estudos falando sobre, ainda na observação, sobre vitamina D e cálcio. Esse é um estudo que avaliou lá 229 pessoas com escoliose comparado a 389 controle. Estudo retrospectivo que viu o nível de vitamina D. Eles viram que a vitamina D realmente ela tem níveis mais baixos comparado ao controle. E existe uma forte correlação entre os níveis de vitamina D e cálcio comparado ao grupo controle, tá? Quem tem escoliose. Então, nesse estudo, a conclusão é que eles indicam que a vitamina D, o déficit da vitamina D e do cálcio, pode ser uma das causas da etiopatogenia da escoliose, tá? Então, a deficiência do cálcio e da vitamina D, eles podem ser um fator aí também causal da escoliose idiopática, tá? Esse é um estudo de revisão. Ela também avaliou o polimorfismo da escoliose, então um estudo também genético associado à vitamina D. Eles já uma revisão sistemática, tá? Com 5 estudos, 717 pessoas comparado a 554, e eles viram que também o polimorfismo da vitamina D aumenta aí o risco da escoliose idiopática do adolescente, tanto em populações asiáticas, foi feito na Ásia, quanto nas populações globais. E aí veio o tratamento, né? E aí, se eu der, melhora? Melhora. Olha só que interessante. 330 pessoas separadas em 3 grupos. 110 pessoas tomaram remédio de farinha, 110 pessoas tomaram uma baixa dosagem de vitamina D e cálcio, 110 pessoas tomaram uma alta dosagem de vitamina D e cálcio. É um estudo duplo, cego, randomizado por placebo, acompanhado por 2 anos. Olha que estudo difícil de fazer, tá? O que eles viram? Que o grupo controle, grupo placebo, 50%, 48,6%. Metade piora, metade não piora. Isso é praxe, tá? Agora, quem tomou essa dosagem aqui, ó, de cálcio e vitamina D, teve 3 vezes menos progressão, 16,2%. Então, só de tomar um remedinho por dia. Tá? Então, a qualidade óssea, para mim, é um dos fatores mais importantes aí da escoliose, da progressão da escoliose. Então, eu falo que a gente começa a contratar craque pro nosso time. Eu tinha um time ruim, mas daí eu contratei o Neymar, daí eu coloco o exercício específico ao Cristiano Ronaldo, daí um colete bom é o Messi, e aí o meu time começa a jogar muito diferente do que ele jogava. Tá? Agora, a gente precisa mudar a característica do nosso tratamento. Tá? Só que isso aqui, repito, pede para fazer, eu imprimo esses 3, tá? Dou para o pediatra, para o médico, para o endócrino, avalia, vê se tem a necessidade. Se houver necessidade,
eles tomam a suplementação, tá? Então é sempre assim. Esse é um outro estudo que a gente publicou na Journal Manipulative em 2017, que é um achado importante clínico, eu gosto de falar bastante, que é o seguinte: essa é uma informação que a gente tem que dar para a população. O que a gente viu? A gente avaliou toda a postura dos pacientes com escoliose, comparamos com quem não tinha escoliose, e a gente viu que a única associação e que tem uma forte correlação com a escoliose é o desnivelamento do ombro. Tá? A cintura não deu, o membro inferior não deu. Então, aquela história, você viu seu filho com o ombro muito diferente, vai fazer aquele caminho. Adams, escoliômetro e COB, para a gente saber se tem ou não escoliose. Mas é um forte indicativo. Aí eu dei curso agora em Campinas, tem uma... Ela está fazendo doutorado em escoliose, fez o mestrado e doutorado em escoliose lá em Santos. E eles criaram porque a gente usou o padrão do sapo, né? Eles criaram um ângulo. E o ângulo que eles criaram é do triângulo de Tales. E eles encontraram também uma fortíssima associação. Eu falei, putz, a hora que vocês publicaram, eu vou pôr aqui. Porque daí a gente tem dois, olha a cintura e olha o ombro. E isso é muito forte para quem tem escoliose, tá? Foi bem legal. Esse é o EOS, tá? Eu fui agora para Washington visitar o National Institute, que ele é o Luke, ele é o antecessor, né, o antigo presidente da SOSORT, agora em Washington, e ele já tem o que a fisioterapia mais moderna precisa ter, que é o quê? Dentro do mesmo lugar, ele tem fisioterapia específica, colete tridimensional e o EOS. O que é o EOS? Eu fui acompanhar uma paciente lá, uma paciente que a gente tem em comum, e ele estava com dúvida do crescimento ósseo da paciente, como estava a paciente entra na máquina, ao invés dele tirar foto, ele tira uma radiografia com baixa 80% menos de radiação, tá? Então, para controle de paciente, isso vai ser o futuro, a gente bate foto, daqui a pouco não vai ter mais. O cara já tem isso dentro da clínica dele, tá? Aqui no Brasil, a gente tem uma máquina, no Fleury, em São Paulo, em um único lugar, custa R$1.200, tá? Então, mas olha o que ela mostra pra gente. Ela mostra isso, ó. Ela já vem toda avaliada o paciente, onde é a rotação, onde é a vértebra, quais são os níveis, né? E de todas as maneiras, tá? De cima, de baixo, rotação. Então, assim, são R$1.200 mais ou menos, tá? Mas você pensar que você vai fazer uma a cada 6 meses pro seu filho de 10 até 14 anos, é uma grana, né? Mas é uma, né? Isso lá já tem o futuro, aqui em breve vai ter, tá? Então, entendeu onde que eu estou querendo chegar? Ele tem tão menos radiação, então tem tantos menos malefícios da radiação, né? Câncer de ovário, tireoide, um monte de coisa, e para acompanhamento do paciente a gente vai vendo se o caminho está indo bem, se está tratando melhor. Então, é o futuro, tá? São umas 12 páginas esse exame. Tem incidência pélvica, todos os ângulos de quadril, de coluna, é muito completo. Os ângulos de rotação. Então, ele manda a foto de quanto que a vértebra apical está girada, quantos graus ela está girada. Assim, é perfeito. Depois eu vou mostrar um caso que ela fez, 1 ano de acompanhamento, e a gente tem o antes e o depois. Já é muito legal, porque essa rotação você vê o paciente muito mais retinho.